Rapaziada, e o Júnior, ídolo do Flamengo, e o Roger Flores detonam o José Botto do Flamengo, hein? Se liga só no que eles falaram do dirigente do Mengão, se liga. Eu sou suspeito para falar desse senhor, porque quando ele chegou no Flamengo, né, ele foi um cara que disse que ele tinha convencido ao Felipe Luiz a permanecer no Flamengo. Mentira. O que fez o Felipe Luiz permanecer no Flamengo foi o trabalho do Felipe Luiz. Foi o trabalho dele que fez. Ele não pode chegar e dar uma declaração desse tipo, entendeu? E se você for olhar todas as contratações que foram feitas na gestão dele, eu tenho minhas dúvidas em relação se foram tão favoráveis, entendeu? Porque uma coisa é quando você tem a capacidade de ir lá e convencer, né? Porque quando você tem a parte financeira na tua mão para você desenvolver, o Flamengo pagou 9 milhões de euros, né, no Emerson Royal. No Emerson Royal, ele teve passagem no Betis, no Milan, no Tottenham e no Real Madrid. Barcelona. E não conseguiu se firmar nesses clubes todos. Quer dizer, você gastar o dinheiro, tudo que foi pago, por um jogador que não conseguiu, aí, sabe, não me convence, né? Que se o Emerson estivesse jogando maravilhosamente bem, tudo bem, mas não é isso que a gente tem visto, né? Do custo e benefício que foi feito. Então, esse é um tipo de contratação que não me convence muito, entendeu? E isso parte exatamente dele. Eu, por todo o conhecimento que tenho com amigos que são, inclusive, agentes da Europa, perguntei, vocês conhecem? Não conhecem o José Botto. Ele não tem, na Europa, que é o grande mercado de empresários, de todos eles, assim, ex-colegas meus que jogaram comigo. Você conhece? Não conheço. Quer dizer, e usa dessa arrogância, dessa prepotência. O porquê? Eu quero ver os resultados, entendeu? Desse tipo de contratação. É fazer como fez o Atlético lá de buscar o Leozinho, lá no Ercílio Luz. Isso, para mim, tem um valor muito grande. Mas quando você tem a carteira cheia para poder ir lá e pagar... Se o Flamengo for buscar... Eu acho que o Botto está indo muito mal. Porque quando ele dá uma declaração dessa, eu não preciso convencer ninguém, a proposta está na mesa, é de uma soberba, é de uma falta de sensibilidade, de uma prepotência em achar que o Almada tem que conhecer a história do Flamengo, como o Flamengo funciona. Ele esquece que o Almada é campeão do mundo. O Almada é campeão do mundo, é campeão da Libertadores. Ele viveu no Rio? Viveu no Rio 6 meses. E eu não sei se ele tem uma experiência de viver no Rio, não estou falando de Botafogo, da história esportiva dele, tão boa. Então, ele tem que ir na Argentina convencer o atleta sim. Hoje, toda negociação é convencimento. Ele tem que ir lá e conversar. Vem cá, qual é o problema? De repente você foi no Rio e não gostou de morar no Rio, teve algum problema, você precisa de algum cuidado extra. Quer que eu traga algum familiar para morar com você? Isso é poder de convencimento, é poder de sedução. Se ele fala assim, olha, eu não tenho que convencer ninguém, a proposta está na mesa, ele sabe quanto a gente vai dar e pronto. É mercadoria isso? Eu vou no mercado e pago mais e levo? Não é. Tem sentimento, tem sensibilidade, tem família por trás. O trabalho dele é um trabalho de convencimento. Se ele não tem esse jogo de cintura, se ele não é maleável para poder entender o tipo de contratação que ele vai buscar, o tipo de atleta que está sendo disputado com outro gigante, que é o River Plate, o River Plate não está disputando as grandes competições, mas é o River Plate, meu irmão. É um time gigante na América do Sul. O Almada podia ser torcedor do River. Exato. Então, o que ele tem que ter é poder de convencimento. Ele tem que chegar no Almada e tentar convencer de alguma forma. É o trabalho de um agente de futebol. A gente no futebol chega, naquele eu pago tanto, vou lá e contrato. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter o dinheiro para contratar, que o Flamengo tem, e um cara com capacidade para poder convencer o atleta de chegar. Para ir para o Flamengo, para ir para o Corinthians, para ir para o São Paulo, para ir para o Grêmio, para onde o cara está trabalhando. Agora, ele dá uma declaração dessa, para mim, é de um baixo nível, é de baixar muito nível. De um cara que ocupa um cargo hoje muito grande no time que tem mais poder financeiro do futebol brasileiro. Se ele tiver o mínimo de jogo de cintura, com o poder que o Flamengo tem hoje, ele deveria
conseguir contratar. Se não conseguir, é por falta dessa arrogância. É por arrogância. Eu acho que nessa situação, prepotência. Dinheiro por dinheiro, o Flamengo não vai ter menos que o River. Não vai. Por mais que o River tenha se organizado... Mas também então, não vai nessa que vai ter mais. Porque o River também é muito poderoso. Mas aí você tem um apelo pessoal do cara que quer voltar para a Argentina. Então você tem que ter o jogo de cintura para convencê-lo a não ir para a Argentina. Eu acho que o ponto é esse. Se ele estiver determinado a voltar para o lar, se você ele precisa convencê-lo a não voltar. E aí, não é dinheiro. Não é grana. E aí, de repente, não cabe o presidente ir à Argentina e sentar, olha, vem cá, realmente mandamos, porque não determina, nessas bases. Ou você acha que o Almada não está lendo isso? Essas declarações do Boto? Não tem que convencer ele. A proposta está na mesa e ele vai se quiser e não vamos esperar. Ele, com certeza, lógico, talvez até não, mas os representantes dele... E aí o River Plate chega e mostra assim, olha quem quer te contratar. Tu acha que eles estão com carinho com você, que eles vão cuidar de você lá? É assim que eles vão cuidar? Falando, pega, se não pegar, a gente tem outro, não temos tempo aqui. Se não quiser, eu pego meu dinheiro e trago o outro também, não faço isso. Não quer. Óbvio que o River Plate está mostrando isso agora para o Almada. E aí você acha que o Almada vai escolher aonde? Isso era papo do BAP pegar um avião e ir na Argentina e falar, não, veja bem, a declaração não foi essa. Veja bem, não é bem assim. Ele estava brincando. Por isso eu estou vindo aqui para colocar o Flamengo à disposição, para mostrar, olha só, a proposta é essa, a gente pensa nisso para você, a gente vai te cuidar, a gente vai te dar carinho. Pô, né? É assim que se convence um atleta. Você vai estar disputando a Libertadores. Você não vai jogar a Sul-Americana. Pô. Eu acho que tem 300 argumentos. 300 argumentos pro Almada vir pro Flamengo. Cara, e além de, que nem o Júnior disse mesmo, né? Que ele convenceu o Felipe Luiz de ficar no Flamengo, convenceu o BAP e o Felipe Luiz e tudo mais, ele chegou no Flamengo com o status de dirigente de scout. Dirigente de scout. Aí eu pergunto pra você, quem ele contratou que veio do scout, que veio pelo mapeamento de scout? Quem? Vitão? Não foi. Royal? Não foi. Saul? Muito menos. Lino? Muito menos. Esse ano, o Paquetá quis vir pro Flamengo. Então, ninguém chegou com esse status, né, de contratação de scout. Não teve. Aliás, teve uma não contratação por causa do clamor da torcida, que foi o tal do Mickey Mouse. Vocês se lembram desse episódio? Que chegou, né? O Flamengo tava tudo fechado com o Mickey. Lá, né? Tava tudo fechado. O Flamengo ia contratar ele. Os torcedores viram que o jogador, nada contra a pessoa, mas o jogador não era compatível com o nível do Flamengo. E o torcedor fez um clamor na rede social para não contratação do jogador. E aí o Flamengo simplesmente, depois desse clamor da torcida, encerra as contratações que já estava tudo encaminhado. Esse seria o único reforço de scout que o Flamengo ia contratar. E seria, ao que tudo indica, poderia chegar aqui e jogar bola? Poderia, mas ao que tudo indica seria uma bomba. Então, cara, a gente tem que concordar que o José Boto foi um tiro no pé do BAP. Foi um tiro no pé do BAP. Então, meu camarada, o José Boto não mostrou para que veio e, na minha opinião, não vai mostrar. Não vai mostrar. E eu quero saber de você. Você concorda com o Júnior e com o Roger sobre isso tudo que eles disseram do José Boto? Deixa aqui o seu comentário sobre tudo isso que eles falaram. Aquele like também, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!